A paz do Senhor, queridos irmãos, a paz do Senhor, amigos ouvintes da Palavra de Deus. Nesta hora, qual Deus me concede, nos concede, eu quero trazer uma palavra aqui da Bíblia que se encontra no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 6, até no capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 12. Do 6 até o 12, que diz assim: Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: De rodear a terra e passear sobre ela. Então disse o Senhor a Satanás: Observaste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: Teme Jó a Deus em vão? Acaso não os tem protegido de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das tuas mãos abençoastes e os teus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Muito bem, tudo que ele tem está no seu poder, mas somente contra ele não estendas a tua mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Esse texto, esses versículos que horas acabamos de ler, são versículos muito fortes. Aí você fala, mas por quê? Porque trata-se de um relato do próprio diabo, do próprio Satanás. Porque, primeiro, o texto vai nos dizer que Deus dá testemunho de alguém cujo nome é Jó. Deus dá testemunho da vida de Jó. E olha que nessa época, Jó não conhecia Deus como passou a conhecer depois de tudo que o acontecera. Ele mesmo vai falar no último capítulo que antigamente ele só ouvia falar, mas hoje no pó da terra eu te vejo, eu te conheço. Jó, ele não tinha experiências com Deus, não tinha. Ele só ouviu falar através dos profetas. E mesmo assim ele o temia. E mesmo assim ele se desviava do mal. E mesmo assim ele fazia sacrifícios a Deus, sem ter intimidade. Às vezes pessoas que acham que têm intimidade e só anda no caminho do mal, não consagra, não teme a Deus, vive uma vida de mentira. Conhece a Deus ou acha que conhece a Deus, mas vive no caminho do mal. Mas a gente vai ver aqui Deus testemunhando sobre Jó, dizendo que Jó é temente a Deus, homem sincero, homem reto, que se desvia do mal. Mas é aqui o ponto X da história. A Bíblia vai dizer que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor. E quem veio no meio deles? Satanás. Era para ele estar ali? Não, não era. Mas Deus permitiu? Permitiu porque havia um propósito. E qual é o propósito, você diz? De contar-nos o que é que Deus pode fazer na vida de alguém, mesmo permitindo que o diabo entre e mine a casa dele. Tudo debaixo dos céus há um propósito. Há um propósito para todas as coisas. Nada na palavra de Deus é em vão. E quando Deus percebe que o diabo está ali, Deus defere uma palavra para Satanás. E diz: De onde vem Satanás?
Deus, ele é onisciente, irmão. Mas por que Deus faz essa pergunta? Para que o negócio, para que o pacote, para que o plano fique completo. Para que você entenda aonde é que Satanás estava. Eu vou te dizer. De onde vem Satanás? Estava passeando sobre a terra, estava rodeando. Agora é que está o ponto aqui. Quantos habitantes havia na terra nessa época? Havia já muita gente, irmão. Muita gente já servia a Deus, já adorava a Deus, já se fazia sacrifício ao Senhor. É tanto que Jó ouviu da boca de alguém sobre o Deus Criador dos céus e também da terra. Já havia muita gente naquela época. Mas por que será que Deus cita Jó? Porque Jó era o único homem reto, sincero, que se desviava do mal? Não, irmãos. Porque Satanás já estava campeando a casa de Jó. Satanás estava buscando brechas para entrar na vida de Jó, para entrar no meio da família de Jó. Aí você fala, mas por que, irmão? O diabo estava querendo fazer isso. O texto é muito claro. No capítulo 1, no versículo 4, que diz assim: iam seus filhos à casa uns dos outros. Isso é comunhão. O diabo não gosta de comunhão entre os irmãos. É por isso que o salmista Davi ele disse: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. O diabo não gosta de união, ele gosta de desunir, de separar. E Jesus disse que aquele que não ajuntar comigo, espalha. O espalhador é Satanás. Aonde ele entra, o propósito dele é dividir, é separar. Mas Deus, ele ajunta, ele traz para si. Então vamos lá. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, festas, cada um por sua vez, e mandavam convidar as 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Festa entre família. É isso que o diabo não quer que aconteça. Efésios diz que assim já não somos nem estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. 1 Pedro capítulo 2 diz que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então o diabo fica irado quando vê a família de Deus unida, quando vê a família de Deus se confraternizando, quando vê a família de Deus adorando ao Senhor, ele fica furioso. E ele estava tentando minar a casa de Jó. Aí você diz, e por que não conseguiu? Nós vamos chegar lá. O versículo de número 5 diz, terminados os dias de banquete, Jó o chamava todos os seus filhos e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pensando, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Você está entendendo? Agora vamos lá. Jó era homem sincero, homem reto, homem íntegro, que se desviava do mal e temente a Deus. Só nisso daí, meu irmão. 1 João capítulo 5, versículo de número 18, a palavra do Senhor diz que aquele que é nascido de Deus e não anda na prática do pecado, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O diabo tentou várias vezes minar a casa de Jó, porque isso estava incomodando a ele. Estava incomodando. Na parábola do filho pródigo, nós vamos ver que quando aquele jovem regressa para a casa do seu pai, imediatamente o pai dele diz, a alegria voltou. Vamos voltar a fazer festa novamente na casa, porque aquele que estava perdido, aquele que estava do lado de fora, o Senhor o trouxe para dentro.
E ele chama todos os seus criados e faz uma festa, mata o bezerro cevado. Mas o outro irmão dele fica do lado de fora. Não quer participar da festa. Você está entendendo? Deus não te chamou para ficar do lado de fora. Te chamou para ficar do lado de dentro. Existe uma festa, existe um banquete que ele quer que você participe. Mas o diabo não quer que você faça parte da festa. Quer que você fique do lado de fora. Então Satanás, ele tentou minar a casa de Jó. Mas não tinha brecha. Jó sempre estava adorando ao Criador, a Deus. A família de Jó sempre estava ali em completa união, em completa harmonia. E quando não existe brecha, irmão, o diabo não entra. Aí você diz, mas o que é que guardava a vida de Jó? Essa vida de temência a Deus? Não. O segredo para Deus te guardar é isso que Jó está fazendo. Mas veja o que é que guardava a vida de Jó. Nós lemos aqui. Não somente a vida dele, mas também da tua casa. Está aqui, olha. Versículo 9. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Acaso não nos tem protegido, olha, proteção divina, de todos os lados? Ou seja, Deus estava guardando toda a casa. Eita, meu Deus. Toda a casa de Jó, cada espaço da casa, Deus estava guardando. E quem está dizendo isso aqui é Satanás. Não é Deus que está dizendo, sou eu que guardo a vida de Jó. Não, é o próprio diabo que está relatando. Eu não entrei na vida dele porque o Senhor estava guardando. Eu não acabei com a família dela porque o Senhor estava guardando. Eu não destruí a vida do filho dela porque a tua mão estava nesse negócio. Eu não acabei com a vida daquele homem porque o Senhor estava guardando, o teu anjo estava lá. Salmo de número 34, versículo de número 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao arredor daquele que o teme e o livra. Teve livramento de Deus na tua vida, mas não foi por mérito teu, foi a mão de Deus, foi a mão de Deus, foi a mão de Deus que te guardou, meu irmão. E tá aqui, ó. Acaso não os tem protegido de todos os lados? Protegendo ele, protegendo a tua casa, eita meu Deus, e tudo aquilo que ele tem. Deus, ele não somente guarda a tua vida, Deus, ele não somente guarda a tua casa, mas ele guarda todos os teus bens. Pode ter certeza disso. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8, o apóstolo Pedro ele diz: igreja, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor. Derredor quer dizer depois do arredor, porque o arredor está o anjo de Deus, o guarda de Israel que nunca dorme, para guardar a tua vida, para guardar a tua casa, para guardar tudo aquilo que Deus te deu, meu irmão. Tudo está guardado debaixo das mãos de Deus. E o próprio Deus fala que debaixo de minhas asas você estará seguro, aleluia. Tá aqui, ó. A obra das tuas mãos abençoaste. Deus abençoou porque quis. Porque todo aquele que é temente a Deus não tem como dar errado, irmão. Todo aquele que está debaixo da palavra do Senhor, Deus abençoa. O salmista Davi disse isso. Fui moço e hoje estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É Deus que te sustenta, é Deus que é o provedor da tua casa, é Ele que é o provedor dos teus negócios. Você só está de pé graças a Ele. Com suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. É por isso que Ele te adora. É por isso que eu não consigo chegar até ele, até ela, porque as tuas mãos estão nesse negócio. Mas ele faz uma prova aqui com Deus. Tire as tuas mãos, deixe eu entrar
E veja o que é que vai acontecer. Ele vai te negar, meu irmão. Ele vai blasfemar contra você. Faça o teste. Jó não sabia de nada, irmão. O que mais eu fico a meditar é que Jó não sabia de nada. Deus não falou nada para Jó, mas Deus conhecia o coração de Jó. Deus conhece o teu coração. Quando Deus escolheu um rei para Israel, quando Deus tratou de colocar a casa em ordem, Deus disse: eu vou escolher um segundo o meu coração. E escolheu a Davi. Deus conhece o teu coração. Se dependesse de Satanás, ele já teria destruído a tua casa. Já teria destruído, acabado com a tua vida. Mas ele não fez isso porque Deus, ele conhece o teu coração e ele está te guardando. Ele está te dando livramento. A palavra diz que o laço que o diabo preparou quebrou e nós escapamos. É por isso que hoje nós estamos aqui. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E Deus fez isso. Está aqui o texto, olha. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que ele tem agora está em seu poder. Mas somente contra ele não estenda a tua mão. Então Satanás saiu da presença de Deus. Vamos fazer uma avaliação aqui agora. A vida de Jó, quando as mãos de Deus estavam sobre ele, e a vida de Jó, quando Deus tirou as suas mãos sobre a tua casa. Deus deferiu uma palavra a Satanás: não toque na alma dele. O diabo tocou nos filhos, o diabo tocou nos bens, o diabo tocou nos criados, até no coração da mulher dele o diabo tocou. Porque o diabo sempre vai querer usar alguém que está ao teu lado, alguém que está perto de você. Ele sabe que você ora, ele sabe que você busca a Deus, mas nem sempre no seu cônjuge o outro lado não é igual a você. Às vezes o teu marido não gosta de orar. Às vezes a tua esposa não gosta de orar. Às vezes não é nem crente. E é justamente esses que às vezes o diabo vai usar. Vai usar um filho, um parente, um vizinho, para tentar te trazer o desânimo, para tentar minar a tua vida, minar a tua casa. Mas vai a palavra de Deus aqui, irmãos. Se agarra nas promessas de Deus. Não duvide da bondade de Deus. O salmista Davi, ele disse: pois para mim tem um por certo, que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não importa o que aconteça, porque o justo, diz a palavra, ele viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O inimigo, ele vai tentar minar a tua casa, e às vezes até ele pode até conseguir. Ele pode se levantar contra você, ele pode mandar legiões de demônios para tentar acabar com você, para tentar acabar com a tua casa, mas creia na palavra, profetize sobre a tua família, que 1000 cairá a teu lado, 10.000 à minha direita, mas a minha casa não será atingida, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos debaixo de uma palavra, o Senhor nos tomou por cabeça, não foi por cauda não. A minha vida está blindada, a minha família está blindada, o meu casamento está blindado, os meus negócios estão blindados, porque as mãos do Senhor, é as mãos do Senhor, é a mão de Deus que está guardando. O inimigo até tem tentado, mas Deus tem dito: não, esse aqui é meu, esse é nascido de Deus, esse o maligno não vai tocar, tem anjo acampado aqui ao lado dele, e tem mais, faço morada dentro da vida dele, ele é templo meu, ele é morada minha, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Creia nesta palavra. Jamais houve ou haverá alguém igual a Jó. Às vezes até as pessoas dizem: eu estou aqui na paciência de Jó. Não. Jamais haverá alguém igual a Jó, meu irmão. Jamais. Jó, ele foi único.
Assim como Moisés foi único, Abraão foi único, Josué foi único, Davi foi único, assim como você é único. Viva a fé que Deus te deu. Viva, se desvie do mal. Romanos capítulo 8, Paulo diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. É Deus quem justifica você. Não adianta o diabo tentar te acusar, porque sempre haverá justificação de Deus na tua vida. 1 João capítulo 2, versículo de número 1 diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Romanos capítulo 8 diz que para mim tenho por certo que nem os principados, nem as potestades, nem as hostes espirituais, nem a altura, nem o porvir, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Jó venceu na presença. Você também vai vencer na presença. Jó pagou um preço caro? Pagou. Mas a palavra vai dizer que aquele que sofre a tentação, quando for provado, receberá a coroa da vida. Deus devolveu a Jó em dobro tudo aquilo que era de Jó. Jó, ele era o homem mais rico do planeta. Tudo isso porque ele soube suportar. Mas por que ele suportou? Porque ele acreditava que havia um Deus no céu, que dava, que poderia tirar. É tanto que ele diz: Deus me deu, Deus tomou, tudo é dele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo aquilo que você tem foi Deus que te deu. Agradeça a ele. Então Jó, ele tinha essa convicção. E Jó ficou ali, esperando o agir de Deus, mesmo se coçando com cacos de telha. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Jó não pecou contra Deus, em nenhum momento. E quando a mulher dele queria pôr fim no negócio, ele disse: como falam as loucas, falas tu. Bendito seja o nome do Senhor. E quando terminou a tentação, Satanás, ele teve que se retirar, porque ele viu que mesmo tirando tudo aquilo que Jó tinha, tudo aquilo que Jó amava, Jó jamais blasfemou contra Deus. E Jó foi recompensado por isso. Não importa a tua luta, não importa a tua dor, não importa o momento que você está passando, suporte. Faça o que Paulo falou para Timóteo. Sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus, que logo, logo terá coroa na tua vida, terá coroa na tua casa, terá coroa na tua família. Amém, querido? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu quero agradecer a Deus por essa palavra. Se gostou, se você acha que Deus falou com você, deixa aí o seu like. E que Deus e Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.